Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre histórias. Você gosta de uma história? Ah, eu adoro! Mas eu gosto de histórias com finais felizes. Bem animado, com várias aventuras, explosões, acontecimentos, coisas bem divertidas. Assim é uma boa história, não é mesmo? Mas existem várias maneiras de contar uma história. Eu gostaria de saber qual é a sua história favorita e se você gosta de inventar histórias. Me conta, tá? Hoje nós vamos falar sobre uma maneira de contar histórias que se chama o discurso direto. O discurso direto é uma maneira que o narrador tem de contar uma história. E quando esse narrador está contando essa história, ele põe no seu texto, escreve a fala exata do personagem. O que o personagem falou, ele escreve lá. Então, ele está contando a história, onde acontece a história, quem são os personagens, mas na hora de escrever o que o personagem disse, ele coloca igualzinho o personagem falou. Você sabe que para escrever a fala de um personagem, nós precisamos usar o travessão ou colocar entre aspas, não é mesmo? O discurso direto é assim. Então vamos ler no nosso livro de português, página 15. Abre aí seu livro para a gente ler e responder as questões. Há diferentes modos de contar uma história. Pode-se narrar a aventura com ou sem diálogos. Toda vez que a tia pede para vocês escreverem um texto, eu sempre falo isso. Se vocês forem colocar a fala de um personagem, use o travessão ou escrevam entre aspas, não é isso? E quando o personagem fala, nós temos que colocar ou travessão ou entre aspas. E num discurso direto, o narrador, quem está contando a história, quando a gente lê, a gente entende, a gente se encanta pelaquela história, o narrador ele coloca fielmente o que o personagem disse da mesma forma. Por exemplo, se for um personagem caipira, aí ele põe escrito na maneira como o personagem fala. Quando é o Cebolinha, por exemplo, quando nós lemos os gibis, a fala do Cebolinha é igualzinho, vai escrever igual ele fala, mesmo que não esteja na forma correta, mas é a forma que ele certo? Então, o discurso direto é isso, o narrador conta uma história e escreve, nesse texto, as falas exatamente como o personagem falou. Beleza? Nós lemos o texto lá no comecinho do livro, na página 2, 3, 4. No início, um texto bem grande, chamado 2.000 Léguas Submarinas. Você lembra desse texto? Há vários trechos mostrando diálogos entre personagens. No número 1, já vem com uma frase do texto. Uma caçada, Ned exclamou, quando lhe mostrei o bilhete. Então, tem uma fala do personagem no início, que está entre aspas, e logo depois, o narrador fala o resto. Ned exclamou quando lhe mostrei o bilhete. Então, sempre que o narrador vai falar, vai escrever a fala de um personagem, ele põe fulano disse, ou põe a frase que o personagem disse e bota logo depois. Ele falou, ele exclamou, ele gritou, ele pediu, que quando você lê, você já entende que aquela frase era a fala do personagem. As histórias são muito interessantes, histórias de terror, histórias de contos de fadas,
histórias fantasiosas de dinossauros, de extraterrestres, de vida fora da Terra. Existem uma infinidade de histórias, de maneiras de contar as histórias, o que tornam as histórias muito interessantes, não é? Eu não conheço ninguém que não goste de história. Tem pessoas que gostam de histórias engraçadas, tem pessoas que gostam de histórias da vida real, né? Histórias contadas por alguém que vivenciou alguma coisa interessante. Então, nós aprendemos até agora, né, que existem várias formas de contar uma história. E hoje nós estamos aprendendo sobre o discurso direto, que é quando o narrador está contando a história, onde aconteceu, quem são os personagens, e ele representa, né, escreve a fala exata do personagem. Como é que a gente identifica a fala do personagem? Tem sempre um travessão antes da fala ou está entre aspas. Beleza? Então vamos lá. Nessa frase do número 1, você vai pintar de vermelho o trecho que corresponde à fala do narrador. Então você vai pintar o que o narrador está falando. E de laranja, a fala do personagem. Então, lembra que a fala do personagem, ou antes dela tem um travessão, ou ela está entre aspas, beleza? Letra C. Qual sinal gráfico indica a fala do personagem nesse trecho? Nesse trecho aí do número 1. Ele está entre aspas ou ele tem um travessão antes? É só olhar para responder, bem fácil. D. Que sinal de pontuação separa a fala do personagem da fala do narrador? Logo depois da fala do personagem, tem que sinal gráfico? Tem um travessão? Depois que ele fala? Tem uma vírgula? Ou tem um ponto de exclamação? Pensa bem, olha, que é fácil. 2. No trecho abaixo foi retirada a pontuação de diálogo. Insira considerando que os trechos sublinhados são as falas dos personagens. Então, onde está sublinhado é o que o personagem falou. Então, você vai botar a pontuação necessária que está faltando para o texto ficar bem escrito, certinho e fácil de compreender. Então, vamos lá. Olhei para baixo, a superfície negra sobre a qual nós estávamos realmente era feita de placas lisas de ferro, unidas por rebites. O monstro era uma espécie de máquina. Esse trecho tá certinho, não tá faltando nenhuma pontuação. A partir daí que nós temos que colocar a pontuação. Vamos lá. Tá sublinhado, então é a fala do personagem. Como que a gente vai identificar a fala do personagem? Tem que colocar qual sinal gráfico? Tem 2 que a gente pode usar. Qual você vai colocar aí? Então, põe depois do que o personagem fala. Como que a gente vai separar o que ele fala da frase do narrador? Como nós vimos aqui em cima, estava separado por uma vírgula. Então, nós podemos usar a vírgula também aqui para separar a fala do personagem da fala do narrador. Lembrando que, em todas as frases que estão sublinhadas, nós temos que identificar, né, separar a frase do personagem com a frase do narrador. Nós sabemos que a frase do personagem ou está entre aspas ou tem o travessão antes. Então, fica ligado para você colocar a pontuação certa. E para separar uma frase da outra, nós usamos a vírgula. Beleza? Agora que você já está fazendo, né? Já deve estar acabando. Nós vamos para o número 3. O número 3 é um trecho retirado daquele texto que a gente leu no começo. O diálogo tem um diálogo e nós vamos fazer o que se pede. Então, nós vamos precisar de um lápis de cor vermelho, de um laranja e o lápis normal, para a gente também fazer as atividades. Então, você vai ler esse trecho, bem aqui, ó, vou mostrar.
esse trecho aqui, leia com muita atenção, já vai tentando identificar a fala do personagem, a fala do narrador, e você vai pintar de vermelho a fala do narrador. Tem todas as pontuações, então preste atenção. Você sabe que a fala do personagem ou está entre aspas ou tem o travessão antes. E você sabe que para separar uma da outra a gente pode usar a vírgula, mas também pode usar outro travessão para separar, tá bom? Então você vai pintar de vermelho o que o narrador diz e de laranja o que o personagem diz, tá? Façam com atenção, leia em voz alta para você entender. Aí você pinta, beleza? E na C, você vai responder qual sinal gráfico indica a fala do personagem nesse trecho. Tá entre aspas ou é indicada por um travessão? Você vai marcar a resposta certa. E na D, que sinal separa a fala do personagem da fala do narrador? Um travessão, vírgula ou ponto de exclamação? Preste atenção. Agora vamos ler o quadrinho aqui embaixo para a gente entender melhor. Vamos lá. Discurso direto é aquele em que o narrador reproduz fielmente a fala dos personagens. Não há uma maneira única de marcar o discurso direto. Podem-se usar aspas e vírgula ou travessões para diferenciar e separar a fala do personagem da do narrador. Então, nós podemos identificar essas falas quando a gente lê e usar as pontuações adequadas para separá-las, para ficar mais fácil de compreender o texto. Então, aqui nós temos duas frases aí embaixo, na página 16, e nós vamos usar na primeira frase, uma caçada, Ned exclamou, aspas e vírgula, para separar uma frase da outra, a fala do personagem, a fala do narrador. E na outra nós vamos usar só o travessão, tanto para indicar a fala do personagem, quanto para separar a fala do personagem da fala do narrador, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Beijinhos, tchau, tchau!